Então, aqui a gente vai continuar a tratar das questões relacionadas às constantes de equilíbrio. Então, aqui a gente vai falar como interpretar e como relacionar Kp e Kc. Lembrando, Kp é a constante de equilíbrio calculada em função das pressões parciais e Kc é a constante de equilíbrio calculada em função das concentrações. Sendo que sempre a gente vai ter, seja no cálculo de Kp ou no cálculo de Kc, o valor dos produtos dividido pelo valor dos reagentes. E se a gente analisar o valor numérico de Kp e de Kc de uma reação, Kp ou Kc, vai ser sempre possível obter uma estimativa da concentração dos reagentes e produtos. Então, a gente vai ter três possibilidades de valores para Kp ou Kc. Então, a primeira possibilidade é quando Kp ou Kc é menor do que 1. Se Kp ou Kc for menor do que 1, isso indica que, no sistema em equilíbrio, a quantidade de reagentes é maior em relação à quantidade de produtos. Ou seja, esse é um equilíbrio que tende para a formação dos reagentes, tende para a reação inversa. Por outro lado, podemos ter que o valor de Kp ou Kc pode ser maior do que 1. Neste caso, um valor de Kc ou Kp maior do que 1 indica que este sistema em equilíbrio tem uma quantidade de produtos maior do que a quantidade de reagentes. Ou seja, o equilíbrio ele vai estar tendendo à formação dos produtos, ou seja, para a reação direta. E, por fim, um pouco menos provável, mas possível, a gente pode ter o valor de Kp ou Kc igual a 1. Quando a gente tem o valor da constante, seja ela Kc ou Kp igual a 1, isso que significa que a concentração ou a pressão parcial, depende de qual constante a gente está lidando, é igual para reagentes e produtos, e que a reação não vai tender nem para formar produtos, nem para formar reagentes. No entanto, apesar de ser possível encontrar um valor de Kp ou Kc igual a 1, é preciso destacar que isso é uma condição extremamente rara na prática. A gente vai estar sempre lidando mais com valores menores do que 1 ou maiores do que 1. Sendo que, quando o valor for menor do que 1, a gente vai ter uma tendência à formação de reagentes, reação inversa. Quando for maior do que 1, a gente tem uma tendência à formação de produtos, reação direta. Mas como relacionar esses valores de Kp e Kc? Então, vamos analisar aqui, mais uma vez, a nossa boa e velha expressão genérica de uma equação química. A gente vai considerar que essa expressão é reversível, essa equação é reversível e que todas as substâncias estão no estado gasoso. Então, a gente poderia representar o cálculo do Kc e o cálculo do Kp dessa forma, calculado em função das concentrações ou das pressões parciais. Se a gente considerar a equação geral dos gases, que a gente tem que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, essa equação pode ser reorganizada para formar uma equação onde a gente tem número de mols dividido por volume, que é a concentração em quantidade de matéria, que vai ser igual a pressão dividida pela constante universal dos gases vezes a temperatura. E assim sendo, a gente pode reorganizar Kp e Kc, de onde teremos essas duas novas equações, onde a gente pode calcular Kp em função de Kc e Kc em função de Kp. E aqui eu destaco que este ΔN,
que aparece em ambas as equações é a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, sendo que só devem ser considerados os coeficientes estequiométricos de substâncias gasosas para fazer esse tipo de cálculo de conversão de Kp para Kc ou vice-versa. Então, aqui a gente vai encerrar um pouco sobre Kp e Kc e nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre algumas outras constantes específicas. Então, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.